Começa agora, ouvindo a voz de Deus. A apresentação Deus e Mar. Quero começar o ouvindo a voz de Deus de hoje com este pensamento. Muitas vezes, as minhas más escolhas pode afetar a vida de pessoas inocentes que não tem nada a ver com o meu problema. Com este pensamento, meus queridos, nós vamos mais um ouvindo a voz de Deus. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, que possamos a partir deste momento nos deleitar no assim diz o Senhor. O tema da nossa reflexão de hoje é: o erro de uma pessoa pode afetar outras pessoas inocentes. Nós vamos ler o que está escrito em Jonas, no capítulo 1, no versículo 14 e o 15. Todos nós conhecemos a história de Jonas, quando Deus chegou para ele e pediu para ele ir até a cidade de Nínive e pregar para aquela nação. E nós sabemos qual foi a resposta de Jonas. Jonas não atendeu a voz de Deus. E nós vamos ver, meus queridos, nesses dois versos que nós vamos ler, que a má atitude de Jonas em desobedecer a voz de Deus afetou diretamente pessoas que não tinham nada a ver com a má escolha de Jonas em não ouvir a voz de Deus. Lemos no verso 14 o seguinte: Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Meus queridos, aqui está os versos do ouvindo a voz de Deus de hoje. Quando Jonas entrou naquela embarcação, desobedecendo a voz de Deus, Deus mandou ele ir para a direita e ele foi para a esquerda. Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive e ele foi para Tarso. E olha o que aconteceu, meus queridos, quando Jonas estava dentro daquela embarcação com várias outras pessoas. Aquela embarcação, meus queridos, agitado pelo vento de um lado para o outro, a ponto de a qualquer momento ela vir ao naufrágio. Somente a partir do momento que aqueles homens tomaram a decisão de tirar Jonas do navio, foi que a fúria do mar cessou. Baseado nesses versos, meus queridos, nós aprendemos que as más escolhas que eu faço na vida muitas vezes não afetam só a mim, mas afetam pessoas inocentes. Quando eu não dou ouvido à voz do meu Deus, ouvindo Ele transmitindo para mim um chamado, mostrando para mim o caminho que eu devo seguir, e eu não tomo essa decisão, eu prefiro caminhar tomando as minhas próprias decisões, além de eu estar afetando a minha vida, eu vou afetar a vida de pessoas inocentes.
Quantas famílias neste momento estão perecendo, sofrendo por más escolhas de um familiar. E o mais triste ainda, meus queridos, como nós sabemos, quantos inocentes já perderam a vida por más escolhas de um parente seu. Conhecemos muitas histórias como essa de pessoas que às vezes perdem a vida por algo que um ente querido seu fez e que ele não tinha nada a ver com aquilo, ele perdeu a vida. Esta é a realidade, meus queridos. Baseado, meus queridos, nesses comentários e no assim diz o Senhor, resta só, meus queridos, nós a cada dia nos ouvirmos a voz desse Deus maravilhoso, seus conselhos, mostrando o caminho a qual nós devemos andar e sermos obedientes ao nosso maravilhoso Deus. Para que assim nós salves a nós mesmos, a nossa vida e possamos contribuir para que nós venhamos salvar outras pessoas, em vez de nós trazermos sofrimentos a elas, quando nós fazemos más escolhas, quando nós não ouvimos a voz de nosso maravilhoso Deus, mostrando o caminho em que nós devemos andar. E muitas vezes nós enveredamos pelo lado contrário, assim como Jonas o fez. Diante do que nós aprendemos aqui, meus queridos, desatender a voz de Deus não é bom. Desatender a voz de Deus, nós trazemos consequência triste para nossas vidas e ainda vamos afetar a vida de pessoas inocentes que não tem nada a ver. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus abençoe a mim também. Que nós possamos a cada dia ter o nosso coração e os nossos ouvidos sensíveis aos apelos de Deus e tomarmos sempre a decisão de nós corresponder à vontade de nosso Deus quando Ele fizer um chamado para nós. Porque quando nós agimos assim, repito, estamos salvando a nossa própria vida e salvando vidas de pessoas inocentes, salvando vida de pessoas que não tem nada a ver quando eu tomo decisões erradas e com isso levo muitas vezes essas pessoas a sofrerem. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude a cada dia a nós ouvirmos a voz dEle e correspondermos o chamado dEle em nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos ajude. Santíssimo Deus, aprendemos na Tua palavra, ó Pai, no ouvindo a voz de Deus de hoje, que muitas vezes as nossas más escolhas, as nossas desobediências a Ti, nós traremos consequência triste e trágica, não apenas para nós mesmos, mas para pessoas inocentes. Então nos ajuda, meu Deus, a nós não tomarmos decisões contrárias à Tua vontade. Que a nossa vontade seja a Tua vontade em nossas vidas a cada dia. Abençoa a mim, esta pessoa que está orando comigo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir, em mais um momento, ouvindo a voz de Deus.